Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques e nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre reflexões e situações que nós, como os humanos, passamos no dia a dia. E hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre esperança. Eu não digo nem sobre sofrimento, eu digo sobre esperança. E desde já eu já começo dizendo que eu não venho trazer respostas prontas para talvez uma dor, dificuldade que você esteja sentindo ou passando. Eu humanamente não tenho o poder de fazer com que essa situação mude. Eu não tenho o poder de encontrar e de dizer todas as respostas. Eu não vim trazer aqui nesse vídeo uma receita pronta de como enfrentar as dores e dificuldades da vida, mas eu vim partilhar com vocês experiências, eu vim compartilhar com vocês momentos também que eu passei de dificuldades e que parecia que era o fim, parecia que nada ia mudar, parecia que não tinha uma luz no final do túnel, mas a situação aos poucos, com cuidado, foram se encaminhando, as coisas foram aos pouquinhos se encaixando. Cada coisa foi ao seu determinado lugar, não é? E por que, Alessandra, você decidiu falar sobre esse vídeo hoje? Ontem eu estava arrumando a casa e eu gosto muito de escutar música, tanto música secular, mas a gente tem que ter um cuidado com o que a gente escuta, com o que entra, a gente deixa entrar através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, mas esse não é o tema desse vídeo, a gente pode falar sobre isso depois, porque a palavra tem muito poder e aquilo que a gente escuta acaba com o tempo, a longo prazo, se enraizando em nossos corações, em nossos pensamentos e, consequentemente, nas nossas ações e nos frutos que nós vamos colher. Mas não é sobre isso, não é exatamente sobre isso que eu venho falar agora, mas enfim, eu estava arrumando a casa e ontem o coração pediu para escutar músicas de Deus, para escutar louvores, para entrar no sentido mesmo da oração, da espiritualidade. Então, às vezes você acorda e dá com vontade de ouvir uma música animada, um sertanejo, um pagode, uma música romântica. E tem dias também que eu acordo, o coração pede músicas espirituais, músicas que falam sobre Deus, que falam sobre esperança, que falam sobre fé, que nos levam automaticamente à adoração. E aí, enquanto eu deixei, né, coloquei uma música lá aqui no YouTube. E aí, quando você deixa lá uma música, quando acaba uma música, vai entrando outra, vai entrando outra. E aí entrou a seguinte música, que eu botei aqui rapidinho, para compartilhar de vocês, que era... O nome da música Era Mão de Deus. Essa música é de Kailane Frauches, tá? Mas essa canção entrou na voz de Pedro. Eu esqueci o sobrenome dele agora. Era Pedro, ele era um cantor gospel, ele infelizmente faleceu, mas essa canção está na voz dele, então tá de uma forma assim belíssima. Eu vou deixar aqui na descrição depois o link dessa canção, se você quiser escutar. Eu escutei essa canção na voz do cantor Pedro, não é? E essa canção diz assim, e essa canção me tocou muito enquanto eu fazia as coisas, eu meditava sobre ela, chegava a me arrepiar. E como a música, né? Aí eu volto rapidamente a falar da música, como a música tem poder sobre a gente. A música, ela realmente tem um poder de nos levar para frente, de nos animar, de nos fortalecer, de nos dar um pouco ali de ânimo. Mas também, se a gente não tiver cuidado, pode a gente ficar muito meio deprê, sabe? Um pouco assim para baixo. E eu pude perceber o quanto a palavra tem poder, e principalmente as palavras através da música. O padre Marcelo Rossi diz que quem canta reza duas vezes, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escuta, com o que a gente canta. Então essa canção, ela é delicadíssima, ela é fortíssima,
E é uma canção que fala justamente para as pessoas que estão passando talvez por um momento de dor, de dificuldade, de tristeza profunda, de desespero, que não enxerga talvez mais solução na vida. E aí diz assim: tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta para me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que exerce o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve ao seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui, só um pouquinho para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez, era a mão de Deus, era a mão de Deus. Segurando a sua mão para não cair, você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Então é uma música que fala exatamente sobre dores, sobre momentos que a gente passa e que a gente quer desistir. E é muito interessante quando chega nessa parte aqui que diz assim: lembra quando estava por um fio para desistir e faltou isso aqui para você cair? E um pouquinho mais atrás diz assim: foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como eu venci. E se a gente parar bem para pensar, cada um de nós já passamos por situações na nossa vida muito, muito difíceis, que naquele momento, quando a gente estava vivendo, parecia que não ia acabar, parecia que não ia passar, parecia que não tem solução, não teria solução. E talvez hoje você não esteja mais enfrentando esse determinado problema. Talvez você hoje não esteja passando por esse desespero, porque já passou. Você olha para trás e pensa assim: realmente eu venci aquilo, eu venci aquela situação. Parecia que não ia passar, parecia que não ia acabar, mas acabou e passou. Não sei qual foi a forma como você fez para passar, mas passou. Você olha para trás, realmente já passei por tal situação e eu venci. Se eu venci, eu posso vencer essa situação também. Embora, ainda que pareça realmente que não tem solução, pareça realmente que não tem fim. Então essa música diz isso. Às vezes a gente já passou por tantas coisas também difíceis que parecia que a gente não ia superar, que a gente não ia aguentar. E passou, e a situação se transformou. E claro que a vida, naturalmente, ela tem suas alegrias e suas dores. Passamos por uma dificuldade, ficamos mais fortes, de repente aparece uma outra situação que nos coloca também num estado ali de sofrimento, num estado de desespero, num estado, não é? Enfim, e que nos leva a querer desistir, que nos leva a pensar em fazer coisas que não é correto, em prejudicar a nossa vida e em tomar decisões precipitadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando nós estamos passando por dificuldades, por dores, nós, humanamente falando, estamos mais fracos, mais vulneráveis, mais frágeis. Nossos pensamentos às vezes ficam confusos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente escuta, com os conselhos que nos é dado. A gente tem muito cuidado com as vozes dos nossos pensamentos que muitas vezes nos sabotam, nos diz coisas assim: olha, eu acho melhor você desistir, eu acho que não tem mais solução. Algumas frases, algumas coisas negativas que a gente tem que ter cuidado, principalmente quando estamos fragilizados, tá? Então, por isso, eu não venho aqui também tampouco romantizar o sofrimento, porque sofrer não é bom, sofrer não é gostoso. Ninguém gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente corra, ainda que a gente não aceite, ele faz parte da vida. Então, não tem como a gente lutar contra algo que é real, contra algo que faz parte da realidade.
Então eu não venho aqui romantizar o sofrimento de forma alguma. Mas eu sei, eu entendo também que não é fácil. Eu não venho aqui também dizer, basta ter fé, basta acreditar em Deus, porque até mesmo as pessoas que acreditam em Deus, até mesmo as pessoas que têm fé, que falam sobre Deus, que pregam, são humanas e podem passar por todo tipo de situação. Eu muitas vezes falo aqui, falo para as pessoas, falo para os meus amigos, falo sobre Deus, falo sobre fé, falo sobre esperança, porque realmente a palavra de Deus, eu creio nisso. Então, a palavra de Deus, conversar com Deus, a oração me ajuda, me sustenta, já me ajudou muito e continua me ajudando, e eu tenho certeza que vai continuar me ajudando. Mas tem momentos que até eu que falo de Deus fraquejo na fé. Até eu que falo de Deus, que tenho fé, preciso, às vezes, de escutar alguém que chegue até a mim e fala, não, Ale, ó, calma, não, Ale, calma, respira, vai dar certo, tem paciência, estou aqui para te ajudar. Vamos, o que é que Deus fala sobre isso? Olha, aconteceu isso antigamente, no passado, você superou. Até eu preciso também de força. Até eu preciso de pessoas que venham e me levantem. Então eu posso aqui agora neste momento estar me colocando à disposição para tentar, à medida do possível, animar alguém, levar um pouco de esperança, de paz, de consolo, de conforto para alguém. Porque nesse momento também estou bem, mas teve momentos na minha vida que eu precisei que alguém falasse para mim aquilo que eu estou falando para você hoje. Eu precisei de força, eu precisei de consolo, eu precisei de conforto, eu precisei de colo, eu precisei de carinho, eu precisei de atenção, eu precisei de empatia, eu precisei de compreensão. E é isso que a proposta desse vídeo de hoje é levar para o outro aquilo que eu também tive e que talvez em algum momento da vida eu vou precisar. Então, eu não venho aqui dizer, basta ter fé, jamais. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando nós passamos por dificuldade, principalmente as pessoas que têm caminhada em igreja, independente da religião que você siga, principalmente as pessoas que têm caminhada em igreja, temos que ter muito cuidado com o discurso que se está passando por dificuldade, grandes dificuldades, por dores, por ansiedades, por depressão, é por conta da falta de fé, é porque não tem fé, é porque Deus abandonou, é porque é castigo de Deus, é porque Deus não dá um fardo maior, que a gente não possa carregar, que a gente tem que carregar nossas cruzes, que a gente tem que ter força, que a gente tem que ter tolerância, como fala Deus, que a gente tem que ter, eu esqueci a palavra agora, enfim, mas que a gente tem que carregar aquilo como a gente tivesse a obrigação de carregar aquilo sozinho e fingir também que tá tudo bem. Sabe que, eu tô na igreja, então eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar desânimo, eu não posso demonstrar aquilo que eu tô sentindo. Temos que ter muito cuidado com isso, não. Nós temos que ser verdadeiro. A própria palavra de Deus fala, a verdade liberta. Então tem dia que eu não vou estar bem, olha, eu não estou bem. Eu não tenho condições de fazer isso hoje. É ser verdadeiros. Hoje eu estou com raiva. E eu preciso lidar com essa raiva aqui. Não é porque eu tô com raiva também que eu vou sair por aí batendo todo mundo, não. Mas é reconhecer a verdade. Eu não estou bem, eu estou com raiva, estou feliz, eu estou alegre, estou frustrada. E o que eu vou fazer com isso? Claro que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai fazer com aquilo. O sentimento, ele é real, o sentimento, ele existe. É verídico e não há nada de errado em reconhecer os nossos sentimentos de felicidade, de alegria, de raiva, de dor, de inveja. É sentimento. Mas agora, o que nós vamos fazer com isso, que é o diferencial, não é o sentir é humano. Então eu aceito, olha, eu tô com raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu tenho que, por que eu estou com raiva? E aí eu vou tentar resolver de alguma forma, botar pra fora escrevendo, na terapia, respirando, meditando o porquê de cada coisa, mas de uma forma que não prejudique a mim nem aos outros, tá? Então a gente tem que ter cuidado com esse discurso, principalmente de quem anda, né, de quem é religioso, de que, é falta de Deus, escuta a palavra, mas não acredita em Deus, por isso está passando por isso. Não, qualquer pessoa pode passar por isso. Isso não é sinal de fraqueza, nem de falta de fé, nem de falta de Deus. Não é, tá? Eu já passei por momentos também difíceis
de confusão mental, de psicológico abalado, emoções abaladas, emoções desequilibradas, de precisar ir ao hospital e ser medicada para que eu me acalmasse. Passei por momentos difíceis mesmo, que eu tinha crise de ansiedade, de pânico, e aí eu tinha pânico de barulho, de pessoas. Passei por momentos também muito difíceis, que naquele momento que eu vivi, parecia que nunca ia passar, parecia que nunca ia passar. E aí o que me ajudou foi, claro, a fé, a palavra de Deus, o permanecer ali buscando a Deus, buscando a palavra, porque a palavra de Deus tem salmos, e inclusive Davi, que os salmos foram escritos por Davi. Davi escreveu a maioria desses salmos lindos que nos ajudam diante de muita dor e muita angústia. Davi era um homem que tinha, era um homem, né? Depois, claro, ele cometeu alguns erros na vida dele, mas depois ele se converteu ao Senhor, mas mesmo assim ele passou por muitas dificuldades e escreveu salmos belíssimos. Então, a fé, claro, a fé ajuda a gente a atravessar os momentos difíceis. A fé me ajudou, a oração me ajudou, a leitura dos salmos me ajudou. Os amigos verdadeiros me ajudaram, o apoio da família, sabe, gente, pedir ajuda, reconhecer, olha, não estou bem, não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Hoje em dia, em épocas de rede social, que a gente sempre tem que demonstrar que tá bem, que tá feliz, que tá dando tudo certo na vida, é mentira. Tem coisas que dá certo sim, tem coisas que a gente tem momentos felizes sim, tem momentos de conquista, de celebrar a conquista sim, e nós devemos fazer isso. Mas todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo passa por momentos de dores, de frustrações, de sacrifícios. Então não tem por que não reconhecer, olha, hoje não tô conseguindo. Olha, hoje eu não aguento. Olha, hoje eu não tô suportando. Olha, hoje tá difícil. Não estou bem, preciso de ajuda, preciso de alguém que me escute. Então, os amigos verdadeiros, as pessoas exatas, as pessoas certas, elas também nos ajudam. Então, eu tive apoio da minha família, eu tive apoio de amigos que me escutaram, que me visitaram, que me deram apoio, que às vezes só me abraçavam e ficavam em silêncio, mas só o fato da presença deles estarem ali do meu lado, segurando a minha mão, também me deu forças. A terapia me deu forças. O falar, o desabafar, o colocar para fora, porque na terapia é um momento que você pode falar, desabafar e a outra pessoa ali não vai te julgar, não vai te apontar, não vai te condenar, porque não pode também. É uma pessoa que vai estar ali para te acolher e não vai, quando sair daquela sala, não vai sair por aí falando para todo mundo. Por isso que nós devemos ter cuidado também com quem nós desabafamos. Eu procurei a terapia, o psicólogo, me ajudou muito. Mas quando você for contar para alguém os seus problemas, desabafar suas dificuldades, não desabafe para qualquer pessoa, desabafe para uma pessoa de confiança, alguém realmente muito próximo de você, alguém que vai te compreender, te entender, não vai te julgar, não vai colocar mais peso sobre a sua cruz, que às vezes já está pesada, e outra ao invés de... Porque a nossa missão, gente, não é tirar a cruz do outro, porque a vida tem seus pesos, mas é ajudar o outro a carregar a sua cruz, não ir chegar lá e colocar mais peso. E tem pessoas que, infelizmente, não têm sabedoria e ao invés de ajudar, colocam mais peso. Aponta, julga, falam coisas que podem parecer muito simples, mas por conta do estado emocional em que nós estamos, de sensibilidade, isso aqui pode parecer isso aqui no nosso emocional, no nosso psicológico. Então eu lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa e eu falei, ela, oi, Ale, tudo bem? Como você tá? Tá bem. E aí, você tá indo pra onde? Tá um negócio assim. Aí, tô indo num psicólogo. Ah, tá doida, é? Vai doida. Gente, aquilo foi horrível pra mim. Pode parecer, Alisson, você também foi muito mimizento, né? Como o povo fala, né? Tá na moda, sabe? Mimimi, tudo é mimimi. Você tá muito frágil, nossa. Ela só falou isso e você ficou super mal, gente, mas não é questão de eu ser fraca ou não. É que naquele momento o meu estado emocional e psicológico não estavam bons. Então, só aquele fato de ela ter dito aquilo pra mim
nossa, aquilo ali já, sabe, já me deixou, tipo assim, ai, tô ficando doida, será que eu tô ficando doida? Meu Deus. E realmente eu pensava que eu ia enlouquecer, eu pensava que eu ia perder a minha saúde mental, que eu ia precisar me internar. Eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser dos meus pais? E meus pais vão ficar muito preocupados, eu vou perder minha capacidade de trabalhar e de me sustentar, e vai ser mais um peso para os meus pais. E aquilo me trouxe um turbilhão de sentimentos e de pensamentos negativos e destrutivos. Mas graças a Deus eu estava indo na terapia e eu já coloquei aquilo ali na terapia. Já coloquei essa situação que me incomodou na terapia. E aí me ajudou, encontrei apoio e força. Alguém chegou pra mim e disse: Não, Alessandra, calma, você não tá doida. Calma, Alessandra, a terapia é normal. Você tá aqui justamente para lhe ajudar a lhe levantar. Ignore esses tipos de comentários. Ignore porque isso é ignorância. Pessoas que dizem que terapia é coisa de gente, sabe? Que não que perdeu a, a saúde mental total, né? Que chama as pessoas de doida. E essas pessoas merecem também respeito. Não façam graça, gente. Não façam graça com pessoas que mentalmente falando perdeu ali o juízo, sabe? Que sai por aí na rua falando um bocado de coisa, às vezes sai na rua sem roupa, né? Tenham paciência, tenham compaixão. Tem pessoas que realmente não estão não têm as suas faculdades mentais saudáveis e sai pela rua. Não façam graça com pessoas que perderam a saúde mental, com pessoas que fazem coisas que nós não estamos fazendo. Não façam graça, porque todo ser humano é digno de respeito. Essas pessoas são dignas de respeito. As famílias dessas pessoas sofrem com isso. Então, respeitem. Respeitem as pessoas também que perderam as faculdades mentais, né? Perderam ali enfim. E aí, na momento de terapia, eu que estava ali me afundando, a terapeuta me puxou de volta. Então, resumindo, a fé em Deus, ainda que eu, na verdade, eu estava ali também com a fé um pouco fragilizada, mas eu não desisti porque a fé ela não é sentimento. Outra coisa que nós devemos ter muito cuidado, a fé não é sentimento. Quando a gente espera, ai que na hora que eu tô orando, que passe vento, que a terra trema, de coisas extraordinárias, sobrenaturais, não esperem só isso. Pode acontecer isso sim, Deus pode se revelar de formas extraordinárias, sobrenaturais. Mas Deus também está no simples, Deus também está no silêncio. Olha lá, né, quando Elias falou, passou o fogo, passou o tremor e Deus não estava lá, Deus estava na brisa. Então a gente tem que ter muito cuidado que, eu tô orando, não tô sentindo nada, então Deus não tá me ouvindo. Não, a fé ela não é sentimento. Então, às vezes, eu oro a Deus e converso com Deus e falo assim, olha Senhor, mesmo que ainda eu não esteja sentindo nada, ainda que o coração não esteja ardendo, ainda que eu não esteja sentindo nada sobrenatural, eu creio que só o fato de eu me expor à tua palavra, só o fato de eu estar lendo essa palavra, ela já está me ajudando de alguma forma, ainda que eu não esteja vendo, ainda que naquele momento eu não esteja vendo os resultados, ainda que naquele momento eu não esteja vendo ou colhendo os frutos. Eu creio que só o fato de me colocar na presença de Deus já está me ajudando. Em algum momento lá na frente, esse fato de ter parado, de ter lido, de ter meditado, de deixar essa palavra entrar dentro de mim, através dos meus olhos, ou através de um louvor, como foi essa canção de Camille, nossa, já fez uma diferença ali na minha vida, no meu dia. Vai frutificar em algum momento, né? Porque o que acontece quando a gente planta as coisas? A gente planta uma semente, você molha, ela já nasce, já cresceu, já deu frutos ali na hora? Não. Então a vida espiritual também é assim, muitas vezes. A gente ouve a palavra, a gente ouve uma canção ali com frequência, seria como a gente tivesse plantado a semente e estivesse regando, todos os dias regando e podando. Vai chegar um momento que essa árvore vai crescer, vai dar flores e vai dar frutos, mas não é de um dia para o outro. Nós estamos numa sociedade que
a tecnologia está avançando e a gente se sente na pressão de avançar, de as pessoas estão conquistando e eu também tenho que conquistar. E a gente fica numa ansiedade, numa pressa, num desespero, e se a gente não conseguir, eu sou fraca, eu não presto, eu não consigo. Não, para com isso, que muitas coisas precisam de tempo. E eu também não fui curada dessa situação de um dia para o outro, não. Foi dia após dia, dia após dia, meditando na palavra, escutando música, apoio da família, terapia, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Tinha dias que eu parecia que eu estava bem, que eu ia melhorar, falava, tá indo. Tinha dias que eu tinha recaídas e descia de novo, e tinha dias que eu levantava, e tinha seus altos e baixos. Só que mesmo nesses altos e baixos, o fato de eu estar continuando o caminho, buscando ajuda, aos pouquinhos eu fui ficando boa, fui ficando curada de uma forma que eu nem percebi. Então chega um momento que, olha, eu tô bem, no outro dia continuei bem, no outro dia eu continuei bem e segui, passou. Aquele deserto, aquela tempestade passou. Parecia que nunca ia passar, mas passou. Porque eu continuei o caminho e procurei formas de ajuda na palavra de Deus, no apoio familiar e na terapia, na ajuda médica. Então não recuse ajuda médica. Você que talvez tenha alguma fé, alguma crença, alguma religião, não se sinta que você está traindo Deus ou não se sinta que você não tem fé se você pedir uma ajuda médica. A fé vai me curar, Deus vai me curar. Sim, Deus quer, Ele pode fazer o que Ele quiser, eu não duvido. Mas o Senhor, Deus usa quem Ele quer, e na hora que Ele quer, Ele pode sim usar os médicos para te curar também. Por isso que a gente estuda, por isso que os médicos estudam, cada um tem sua profissão, porque as profissões, nós nos servimos das profissões, as profissões é um serviço aos outros, a cada um de nós. Então, gente, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda se você de repente está passando por algum momento de dor, dificuldade, de desespero que você talvez não esteja encontrando uma solução, uma luz e pense assim, acabou, a vida não tem mais sentido. Procure ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, tá? Converse com alguém, desabafe com alguém próximo, um amigo, um líder religioso, seja um padre, um pastor, mas pessoas que realmente vão entender, vão te acolher, pessoas que você realmente possa confiar. Não tenham medo de chorar, ainda que seja sozinho no seu quarto. Chorar não é fraqueza, conversar com alguém e começar a chorar não é fraqueza. A gente tem que ter cuidado com a questão também da masculinidade, com essa ideia que os homens cresceram, né? Que nós crescemos e eu escutei muito, homem não chora, homem não chora, homem não chora, porque quem chora é mulher, porque chorar é sinal de fraqueza. Não. O homem, ele também não é ser humano, ele também não sofre. Por que ele não pode chorar? Pode, se ele não quiser chorar em público, tudo bem, né? Cada um deve cumprir ali o seu papel. Mas por que o homem não pode chorar? Por que ver um homem... Então, assim, eu vejo que muitos homens, jovens e adultos, também estão desistindo de suas vidas porque carregam tudo sozinho, porque tomam essa frase de que eu não posso chorar, eu tenho que demonstrar que eu sou forte o tempo todo, e aí não aguentam e infelizmente muitos estão, né, desistindo de suas vidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ainda que você não precise chorar para o mundo todo, vê uma pessoa, pelo menos uma pessoa de confiança que você possa se abrir, né? Pode ser agora para o masculino, um amigo seu, sua namorada, sua esposa, sua filha, sua mãe, seu pai, não sei. Deve existir pelo menos uma pessoa, com certeza deve existir pelo menos uma pessoa que vai te escutar. Não carrega tudo sozinho. Não se desespera, procura ajuda. Não tem medo, não tem vergonha. Pedir ajuda, reconhecer que não tá bem. Não é sinal
de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. E para finalizar, eu vou deixar, eu copiei aqui no caderno alguns versículos que me ajudam e que talvez possam ajudar vocês, se vocês assim acreditam, que é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Como eu falei, eu recorri à oração, eu recorri à palavra. Eu lembro que às vezes minha mente estava tão perturbada uma época que eu não conseguia nem concluir a oração do Pai Nosso. Eu começava: Pai Nosso que estás nos céus, e a mente ali super ansiosa, eu não conseguia concluir a oração do Pai Nosso. Eu não conseguia concluir a oração da Ave Maria, que era pequenininha, não conseguia. E aí, o que é que eu fazia? O mínimo. Eu pegava o terço, em cada bolinha, e falava Jesus, só o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E naquela palavra, botando ali as bolinhas, pegando as bolinhas, falando Jesus. Cada bolinha falando Jesus. É como botasse toda a minha dor. Era como se fosse um pedido de socorro. Jesus. Então, só naquela palavra Jesus é como eu tivesse: socorro, me ajuda, não aguento. Era Jesus, Jesus. Era a oração que eu conseguia fazer e fez efeito. Eu acredito que com a palavra, o nome de Jesus tem poder. Essa é a minha fé. Então, eu só chamava, eu não conseguia completar a oração do Pai Nosso, eu não conseguia completar a oração da Ave Maria, eu não conseguia completar a oração nenhuma. Mas pelo menos Jesus. Então pode ser uma frasezinha, uma frase, um versículo, um clamor: Deus me ajuda, não sei, não importa, né? Vá ao encontro do Senhor, se coloque no seu quarto, abra seu coração, se derrame, fale tudo o que você estiver sentindo, sem reservas, sem filtro, ali diante do Senhor. Coloque, se derrame, se rasgue o seu coração, não tenha medo nem vergonha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro que eu meditava muito, eu repetia no meu pensamento isso: tudo passa, o choro pode durar uma noite, mas amanhã, a alegria vem pela manhã. Outro versículo que eu sempre falava durante o dia, ou no momento que eu estivesse ali angustiada, ansiosa, é: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, o Senhor sempre estará comigo. Então, ainda que, como eu falei, são sementinhas que eu ia plantando ali através da palavra, dessas orações. Às vezes não resolvia rapidamente, mas eu respirava: ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Outro versículo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E o Senhor, nessa palavra, ele fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É fácil? Não. Mas o Senhor já avisou: olha, nem tudo vai ser realmente fácil, mas estou contigo. Persevera, continua. Continua caminhando, continua pedindo ajuda. Vai ao médico. Medita a palavra de Deus. Caminha, continua caminhando. Nem que seja um pouquinho. Dá o passo que você conseguir. Já será o suficiente, mas todo dia dê o passo que você conseguir. E é isso. Eu vou deixar na descrição alguns desses versículos. Espero sinceramente que essa partilha tenha ajudado você do outro lado de alguma forma. Se você quiser deixar aí o seu comentário, quiser falar, deixar, não sei, uma palavra, um pedido de oração, né? A oração, ela tem poder e a gente deve orar uns pelos outros. A oração em comunidade também nos fortalece. Então, se você quiser deixar aí no seu comentário qualquer coisa, uma palavra, uma oração, ou que esse vídeo fez sentido, esse vídeo chegou até a mim, esse vídeo me ajudou, eu vou ficar de verdade muito feliz em saber que as minhas palavras ajudaram vocês de alguma forma, mínima que for, eu ficarei realmente muito feliz, tá? Um beijo para vocês, que Deus abençoe, vos fortaleça, não desistam, não se desesperem, não tomem decisões precipitadas, busque ajuda sem medo. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Só mais uma coisa, para quem não sabe, há um número que você pode desabafar
com psicólogos que ficam de plantão 24 horas por dia. É o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Você pode ligar, eles vão te atender. Acredito que pode ser atendido também por chat, por vídeos. Eu não conheço agora qual, mas eu sei que também tem aplicativos seguros que vocês podem mandar mensagem, vocês podem conversar por vídeo, mas não é obrigado a deixar a câmera ligada, mas que estarão do outro lado profissionais que estão disponíveis 24 horas por dia para te escutar, para atender as suas dores e as suas necessidades sem julgamento. Então, você que talvez não tenha condição de fazer uma terapia, de pagar terapia, tem esses aplicativos, tem o Ligue 188, tem em algumas UBS também, em alguns UBS tem atendimento psicológico gratuito. Veja aí na UBS mais próxima da sua casa, se não tem esse profissional disponível gratuitamente para vocês, tá? Se cuidem.